Bom dia, graça e paz. Estamos novamente nos encontrando para refletirmos sobre a palavra do Senhor. No mês passado, compartilhei com vocês a história de uma mulher no Antigo Testamento que quase não é lembrada. Hoje eu quero partilhar uma outra mulher do Novo Testamento que também não é muito lembrada, ela é lembrada sempre associada à história de outra mulher. E é uma mulher já que tem uma certa idade. E pensando na nossa realidade enquanto igreja metodista e como sociedades de mulheres, a grande maioria das nossas mulheres já tem uma certa idade. Então, é uma palavra especial para essa turma, mas para as outras jovens também. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e eu recomendaria que lessem todo o capítulo 1. Eu vou ler apenas algumas expressões. No versículo 5 diz assim: Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Depois nós vamos ver o relato, da anunciação do nascimento de João Batista. E eu vou ler mais 2 versículos sobre Isabel. Diz assim: Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o opróbrio perante os homens. E depois no versículo 39 vai nos narrar a visita de Maria a Isabel. Não vou ler todo o texto, mas recomendo que vocês leiam. Então, nós poderíamos dizer que estamos refletindo sobre a experiência a serviço do Evangelho, através da vida de Isabel. Era uma mulher experiente e sofrida por não ter tido um filho na juventude. Mas não é isso que eu quero destacar, mas a sua disponibilidade para servir a Deus. O texto diz que ela e seu esposo eram justos diante de Deus, vivendo os preceitos e os mandamentos do Senhor. Que testemunho maravilhoso de vitalidade que não depende da idade, mas do coração. As mulheres idosas que servem a Deus podem descobrir-se tão grávidas quanto Isabel a qualquer momento. Se não em filhos, em trabalho, em cuidado, em afeto, em realização com as pessoas ao redor. Foi-se o tempo em que mulher idosa se tornava uma chata, resmungona, implicante ou aquela vovozinha que só faz crochê. Eu faço crochê, mas faço crochê desde jovem. Ao contrário, nós estamos descobrindo vitalidade, energia e capacidade de se adaptar e gerar coisas novas. É por isso que surgem cada vez mais em nossa sociedade movimentos relacionados com pessoas idosas. E de modo criativo, elas transmitem sua experiência de vida às mais novas. Com habilidade, jovens e idosas superam conflitos que antes as separavam e as integram agora como Isabel e Maria na unidade da bênção mútua. Elas conviveram o final de uma gravidez de uma e o início da gravidez de outra, por 3 meses. Isabel também teve uma gravidez de risco. Sua idade avançada trouxe sérios perigos, ainda mais naquele tempo, Porém, Isabel se alegra pela oportunidade não apenas de vencer a vergonha da sua esterilidade, mas por poder participar da missão de Deus, já que o anjo adianta a Zacarias todo o ministério a ser desempenhado por João Batista. Então,
A experiência de vida de Isabel deve ter tranquilizado e enriquecido a jovem Maria durante esses 3 meses de convivência. Uma experiência de alguém justo e irrepreensível. Ao mesmo tempo, Isabel foi abençoada pela jovialidade de Maria. A amizade entre Maria e Isabel nos sinaliza que a troca de bênçãos não se pode medir. A convivência e o aprendizado são mútuos, são apenas formas diferentes e próprias de testemunhar a vitalidade do Evangelho. Para Deus não há idade, tanto as jovens, que nós muitas vezes dizemos inexperientes, como também as idosas, que às vezes as jovens dizem que já estão caduquinhas, na verdade são mulheres que Deus quer usar, cada uma com a sua vivência, com a sua experiência, e que nós possamos, especialmente nós mais idosas, sermos apoiadoras, acolhedoras das mais jovens, ajudá-las e, sobretudo, entender que Deus ainda conta conosco. Nós não temos um prazo de validade. Nós somos ainda, enquanto vivermos, discípulas a serviço do Senhor. Pense um pouquinho. Que lugar você ocupa dentro da igreja? Você já se engajou verdadeiramente no discipulado de outras mulheres? Que experiência você poderia compartilhar com alguém mais jovem na fé? Ou fortalecer alguém mais jovem na fé? Que nós possamos vencer as nossas limitações, os nossos sentimentos de competição e que nós possamos entender que tanto jovens quanto idosas, nós somos mulheres comprometidas com Deus, a serviço do reino, compartilhando solidariedade e esperança, que possamos compartilhar as nossas experiências, as nossas vivências e, sobretudo, saber que Deus continua contando com cada uma de nós, independente da nossa idade, da nossa vivência ou da nossa experiência ou inexperiência. Que Deus nos abençoe e nos ajude a nos unirmos, a somarmos a nossa experiência com a jovialidade das mais jovens e assim cumprirmos a missão que Deus tem para nós. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Em nome de Jesus. Amém.